Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao nosso estudo de Matemática 4. Hoje é o módulo 8 e o tema da nossa aula é equações trigonométricas. Tá? Um assunto muito legal, muito bacana, tenho certeza que vocês vão gostar. Beleza? Bom, pessoal, vamos lá. Quando se fala em equações trigonométricas, equação trigonométrica, né? É claro que vai ter ali a presença do seno, do cosseno e da tangente, né? E claro, a nossa variável x. Nosso objetivo, então, vai ser descobrir o valor de x. E aí eu coloquei para vocês 3 casos aqui, tá? Quando é seno, cosseno e tangente. E eu vou mostrar 2 formas de você resolver esse tipo de equação. Pela fórmula ou por analisar o ciclo. Eu gostaria que vocês entendessem o ciclo, né? Não fique decorando as fórmulas, né? Por quê? Porque quando você decora, você acaba não absorvendo muito aquele conteúdo, acaba não aprendendo muito aquele conteúdo. Então é importante que vocês entendam o ciclo, tá? Bom, eu tenho aqui uma primeira situação que é o seguinte. Seno de x igual a raiz de 2 sobre 2. Galera, qual é o ângulo cujo seno é raiz de 2 sobre 2? 45 graus, né? Então tá aqui, ó. 45 graus, que é π sobre 4, é o valor de x. Só que tem um detalhe. Eu preciso analisar se existem outras soluções para aquela equação, né? E qual seria então, professor, uma outra solução? Analisa comigo o seguinte. O ângulo de π sobre 4 é uma solução, certo? Porém, se eu der uma volta completa, eu volto para π sobre 4. Então, significa que π sobre 4 mais 2π é também uma solução para essa equação. Se eu dou mais uma volta, eu também tenho uma solução para essa equação. Ou seja, o que seria então uma resposta, né, para a nossa equação? X igual a π sobre 4 mais 2kπ. O que significa esse 2kπ? 2kπ é a quantidade de voltas que eu dou ali, começando no π sobre 4. Lembrando que o k, ele pertence aos inteiros, beleza? Então, π sobre 4 mais 2kπ é uma resposta, é uma solução para a minha equação. Mas eu ainda preciso analisar se existem outras soluções, né? E é por isso que eu peço para vocês entenderem o ciclo. Porque uma vez entendendo o ciclo, vocês vão entender o porquê daquela resposta. O que eu percebo aqui, meu aula? Aqui o ângulo de 3π sobre 4, que é 135 graus, ele é simétrico desse ângulo. Nós dizemos que esses arcos aqui são arcos côncavos, tá? São arcos que são simétricos em relação ao eixo dos senos. Então, 3π sobre 4 também é uma solução. Mas 3π sobre 4 não é a única solução. Dando uma volta completa, nós também vamos ter uma solução. Ou seja, x igual a 3π sobre 4 mais 2kπ é uma solução. Beleza? Bom, feito esse entendimento aí, a gente vai para a fórmula. Então, se eu digo que o seno de x é igual a seno de alfa, significa que x é igual a alfa mais 2kπ. Ou x é igual a π menos alfa mais 2kπ. Essa daqui é a formulinha do seno. Beleza, pessoal? Tranquilo? Se você não entendeu alguma coisa, dá uma voltada no vídeo para você poder entender. Valeu? Vamos falar agora do cosseno. Vou usar o mesmo exemplo. Eu tenho aqui cosseno de x igual a raiz de 2 sobre 2. Qual é o ângulo cujo cosseno é raiz de 2 sobre 2? 45 graus, né? Que é π sobre 4, né?
Então, π sobre 4 é uma solução para essa equação. Mas, da mesma forma, eu posso dar uma volta completa, 2 voltas, quantas voltas eu quiser. Eu vou ter uma solução para essa equação. Então, significa que x igual a π sobre 4 mais 2kπ é uma solução para essa equação. Beleza? Só que nós também temos uma outra solução. Qual é a outra solução? Bom, se eu analisar o ângulo que é simétrico em relação ao cosseno, então esse ângulo é menos π sobre 4. É só você andar no sentido horário agora, tá? Começando aqui no zero, no sentido horário, menos π sobre 4 mais 2kπ é uma solução também. Então, analisando aqui, ó, pela fórmula, a gente diz então que se cosseno de x é igual a cosseno de alfa, significa que x é igual a mais ou menos alfa mais 2kπ. Beleza? E, fechando aqui, né, a tangente. Eu tenho ali uma equação da seguinte forma: tangente de x é igual a raiz de 3 sobre 3. Qual é o ângulo cuja tangente é raiz de 3 sobre 3? É 30, né? E 30 é π sobre 6. Então, significa que π sobre 6 é uma solução. Só que, nesse caso, eu também vou ter como solução, né, o ângulo π sobre 6 mais meia volta. Ou seja, um ângulo que está localizado aqui no terceiro quadrante, que no caso é π sobre 6 mais π, que vai dar 7π sobre 6. 210 esse ângulo, tá? Então, nesse caso, eu não vou dar uma volta apenas. Eu vou dar, né, uma quantidade n de meias voltas, ó. Então, π sobre 6 mais π e mais π. Ou seja, π sobre 6 mais kπ. Então, qual é a fórmula? Se tangente de x é igual a tangente de alfa, então x é igual a alfa mais kπ. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, essa é a abordagem teórica, né, que eu fiz com vocês. Agora vamos fazer alguns exercícios. Vou pedir aí para você abrir a sua apostila na página 108, tá? Eu vou fazer algumas questões com vocês. Então, exercícios. Página 108. Questão 1, letra A. Muito simples, muito fácil. Vamos analisar as questões. Se o seno de x é igual ao seno de π sobre 5, bom, analisando pela fórmula, x é igual a π sobre 5 mais 2kπ, ou x é igual a, o seu rascunho aqui, ó, π menos alfa, que é π menos π sobre 5, que vai dar 4π sobre 5. Ou seja, x também é igual a 4π sobre 5 mais 2kπ. Tudo bem? Então, essa é a solução para a nossa equação. Letra B. Nós temos que o seno de x é igual a zero. Bom, qual é o ângulo cujo seno é igual a zero? O próprio zero, né? Seno de zero é zero. Só que nós não temos apenas o zero como solução, nós também temos o π como solução. Então, nesse caso particular aqui, gente, a gente pode ter o x como sendo mais ou menos kπ.
Ou ainda, se você quiser, você pode dizer que x é igual a 0 mais 2κ, que é 2κ mesmo, ou x é igual a π mais 2κ. Mas você também pode dizer que x é igual a mais ou menos κ, tá? É também uma solução. Letra C, seno de x é igual a menos raiz de 2 sobre 2. Galera, qual é o ângulo cujo seno é menos raiz de 2 sobre 2? Cuidado, porque o seno agora ele é negativo, né? Então, nós vamos ter aqui uma outra situação. Ó. Deixa eu tentar fazer mais ou menos aqui uma circunferência. Não está perfeita, mas está apresentável. E é o seguinte, como agora o seno ele é negativo, né? Então, os ângulos eles estarão localizados, pessoal, aqui no terceiro e no quarto quadrante, tá? Bom, como raiz de 2 sobre 2 é um ângulo notável, né? Um valor notável para o seno, e a gente sabe que é o seno de 45, então, nesse caso, a gente vai ter que achar esse ângulo aqui, tá? Que no caso é π mais π sobre 4, né? Porque aqui ó, é π mais 45, né? São simétricos, então é π mais π sobre 4, que vai dar 5π sobre 4. Beleza? E esse ângulo aqui é 3π sobre 2 mais π sobre 4. Então, fazendo a conta aqui, ó. Ou ainda, pessoal, a gente pode fazer o seguinte, ó. 2, 4, 6, melhor. Esse ângulo aqui é 7π sobre 4. É só você imaginar que você pulou 7 vezes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você vai pulando de 45 em 45, que é a metade de 90, beleza? Fica mais fácil assim. Então, a gente pode dizer que x é igual a 5π sobre 4 mais 2κπ, ou x é igual a 7π sobre 4 mais 2kπ. Beleza? Então, essa daí é a solução. Legal, vamos ver um caso agora com cosseno, né? Questão 2 aí, pessoal. Questão 2 trabalha com cosseno, ó. Letra A. Se o cosseno de x é igual ao cosseno de π sobre 5, então nós podemos dizer que x é igual a mais ou menos π sobre 5 mais 2kπ. É só você analisar a fórmula. Mais ou menos alfa mais 2kπ, que é essa situação aqui, que eu expliquei para vocês, tá? Bom, então letra B. Na letra B, nós temos cosseno de x igual a 0, tá? Qual é o ângulo cujo cosseno é 0? O ângulo é π sobre 2 ou 3π sobre 2, tá? Então, o que a gente pode dizer? Se o ângulo é π sobre 2, pela fórmula x é igual a mais ou menos π sobre 2 mais 2kπ. π sobre 2, 3π sobre 2. Legal? Letra C. Nós temos cosseno de x igual a menos 1. Qual é o ângulo cujo cosseno é menos 1? Tá aqui, ó, o cosseno menos 1 é π. O ângulo cujo cosseno é π.
Então, significa que o ângulo cujo cosseno é menos 1 é π. Então, x é igual a mais ou menos π mais 2kπ. Tranquilo? Se não entendeu alguma coisa, volta um pouquinho no vídeo, tá? Então vamos lá. Finalizando aqui, a gente vai falar agora da tangente. Então a próxima página aí, terceira questão, é o seguinte. Tangente de x igual a 1. Bom, qual é o ângulo cuja tangente é 1? 45, né? Tangente de 45 é 1. Então, x seria igual a π sobre 4 mais kπ. Lembrando que agora é kπ e não 2kπ. Beleza? Letra B. Tangente de x é igual a menos raiz de 3. Vamos analisar. Galera, menos raiz de 3 é um ângulo que vai estar localizado no terceiro quadrante, né? Então, menos é para baixo. Então, menos raiz de 3 significa que o ângulo cuja tangente é menos raiz de 3, no caso, é negativo, né? E a gente sabe que raiz de 3, tangente de 60 é raiz de 3, e 60 é π sobre 3. Então, significa aqui que a tangente de x sendo igual a menos raiz de 3, x vai ser igual a menos π sobre 3 mais kπ. Beleza. E na letra C, tangente de x igual a zero. Analisando aqui, ó, qual o ângulo cuja tangente é zero? Zero está aqui, ó. O ângulo cuja tangente é zero é o próprio zero ou o π. Então, são esses dois valores aqui. Então, a gente pode dizer que o valor de x é igual a zero mais kπ. Então, a gente pode dizer que o valor de x é igual a kπ. Beleza, meus amigos? Essa foi nossa aulinha aí básica de equações trigonométricas. Espero que eu tenha ajudado vocês. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Valeu!